Você já sentiu que, por mais que se esforce, algo na sua vida parece travado? Como se a energia não fluísse plenamente, seja nas finanças, nos relacionamentos ou na sua própria felicidade. Imagine um rio caudaloso, cheio de vida, mas que, de repente, encontra uma enorme pedra no seu leito e a água não consegue passar. E se essa pedra na sua vida fosse algo tão fundamental quanto a sua relação com a sua mãe? Bert Hellinger, o visionário criador das constelações familiares, nos dizia algo profundo. Sem a mãe, estamos como que suspensos no ar, sem chão. Mas o que ele realmente queria dizer com tomar a mãe? Não é sobre idealizar, ou até mesmo ter um relacionamento perfeito com ela. É algo muito mais profundo, é aceitar a vida que veio através dela, com tudo que ela traz, suas luzes, suas sombras, sua história, seu destino. É reconhecer que ela, e somente ela, foi a mãe certa para lhe dar a vida. Talvez você se pegue pensando, minha mãe me causou tanta dor ou eu faria tudo diferente dela. E isso é humano. Mas, neste encontro, vamos além do julgamento e da crítica. Vamos entender como a recusa inconsciente em tomar sua mãe pode estar criando bloqueios invisíveis em diversas áreas da sua vida. Ao final deste vídeo, você terá uma nova perspectiva sobre esses impasses e, mais importante, ferramentas poderosas para iniciar um movimento de cura profunda. Prepare-se para destrancar a porta para sua própria prosperidade e permitir que a vida, finalmente, comece a fluir com mais leveza e abundância. Muitas pessoas me perguntam, Bert, o que quer dizer tomar a mãe? Eu convivo com a minha mãe, eu a amo, mas minha vida ainda está travada. Isso não basta? E a resposta é, não é apenas sobre a convivência ou o afeto consciente. Tomar a mãe é um conceito que vai muito mais fundo, é um ato de aceitação existencial. Imagine-se como uma semente. Para que essa semente germine e se torne uma planta forte, capaz de dar frutos, ela precisa aceitar a terra onde foi plantada. Não adianta a semente querer ser plantada em outro solo, ou reclamar das características da sua terra. Ela precisa acolher aquela terra específica, com seus nutrientes e suas pedras, para que possa se desenvolver. A sua mãe é essa terra original. Tomar a mãe significa acolher a vida que veio através dela, exatamente como ela é, com suas luzes e suas sombras, suas qualidades e suas imperfeições. É dizer sim incondicionalmente a ela como a mãe certa para mim, a única que poderia ter lhe dado a vida. Não se trata de concordar com tudo o que ela fez ou faz, mas de reconhecer a fonte da sua existência. Eu costumava dizer, a mãe é o canal que nos liga à vida. Quem a rejeita, rejeita a própria vida em suas raízes. Pense nisso. Se você recusa a fonte, como espera que a água da vida continue fluindo? Essa recusa pode ser sutil, uma crítica constante em sua mente, um distanciamento emocional, ou até mesmo uma tentativa inconsciente de ser melhor ou diferente dela. Permita-se uma breve pausa para refletir. Você já se pegou pensando eu faria diferente da minha mãe ou sentindo uma resistência forte a características ou escolhas dela? Como essa resistência, mesmo que pareça pequena, pode estar impedindo você de seguir em frente com a sua própria força e vitalidade? Agora que compreendemos o que significa verdadeiramente tomar a mãe, vamos mergulhar em uma manifestação sutil, mas poderosa, dessa recusa, a gratidão seletiva. Você pode até sentir gratidão por sua mãe por ter lhe dado a vida, mas e quanto ao restante? A história dela, suas lutas, suas imperfeições? É nesse ponto que a vida muitas vezes parece travar. Pense comigo, se você escolhe aceitar apenas as partes boas ou convenientes da sua mãe, e rejeita as que considera difíceis ou imperfeitas, você está inconscientemente dizendo não a uma parte da própria vida. Essa recusa pode se manifestar de formas surpreendentes e impactantes na sua capacidade de receber abundância em diversas áreas. Considere estes exemplos. No fluxo financeiro, conheci um homem, empresário de sucesso em ascensão, que subitamente começou a ter problemas financeiros inexplicáveis. Ao investigarmos, percebemos que sua mãe sempre viveu com muitas dificuldades financeiras e ele, inconscientemente, sentia uma culpa em prosperar, como se estivesse traindo ou se separando do destino dela. A lealdade invisível à pobreza materna o impedia de receber a riqueza que ele mesmo criava. Nos relacionamentos amorosos, quantas mulheres, por exemplo, carregam uma imagem de suas mães que sofreram muito no amor ou que tiveram relacionamentos cheios de desafios? Se você julga a forma como sua mãe viveu seus relacionamentos, ou se identifica secretamente com o sofrimento dela, pode ser que você mesmo encontre dificuldade em se entregar a relacionamentos saudáveis e abundantes, repetindo padrões de escassez afetiva. É como se a mensagem oculta fosse, eu não posso ter mais ou ser mais feliz que minha mãe no amor. Nas oportunidades e sucesso, aquele novo emprego que nunca se concretiza, a promoção que escorre pelas mãos, ou até mesmo a dificuldade em aceitar elogios. Tudo isso pode ser um reflexo da impossibilidade de tomar a força e o sucesso que veio da mãe, ou a falta dele,
por uma recusa em se sentir merecedor de algo que ela talvez não teve. Quando há essa gratidão seletiva, você acaba se mantendo em um padrão de escassez, por uma lealdade oculta ao sofrimento materno, ou por um julgamento de suas escolhas. É como se uma parte de você dissesse: eu não posso ter o que você não teve, mãe, ou não posso me sentir pleno se você não se sentiu. Pergunto a você: existe alguma área da sua vida onde a abundância parece não chegar, por mais que você se esforce? Seja no dinheiro, no amor, na saúde, na alegria? Que relação isso pode ter com a forma como você recebe a sua mãe? Convido você a fazer uma pequena pausa agora e permitir que essa pergunta ressoe. Observe, sem julgamento, os padrões de escassez em sua vida e tente fazer uma conexão com a sua relação materna. Você já sentiu um vazio inexplicável dentro de si? Aquela sensação de que, não importa o que você faça ou conquiste, algo fundamental está faltando? Esse é o vazio materno, e ele é uma das manifestações mais profundas da recusa em tomar a mãe. Quando não acolhemos a nossa origem, essa lacuna interna busca ser preenchida de inúmeras formas, muitas vezes, de maneira inconsciente e exaustiva, através de buscas externas. Imagine que você está tentando preencher um copo com água, mas a base do copo tem uma rachadura. Por mais água que você coloque, ela simplesmente vaza. O vazio materno é essa rachadura. E o que fazemos para tentar preenchê-lo? Vícios e compulsões. Seja em comida, álcool, drogas, jogos ou até mesmo redes sociais, a busca incessante por sensações passageiras é muitas vezes uma tentativa desesperada de calar o vazio interior. Por trás da compulsão, há uma ausência, uma necessidade de ser nutrido que não foi satisfeita na fonte original. Relacionamentos desfuncionais. Pessoas que pulam de relacionamento em relacionamento, buscando desesperadamente por validação ou por alguém que as complete, podem estar projetando a necessidade de preencher esse vazio. Elas buscam no parceiro o que, em um nível mais profundo, precisaria ser preenchido pela aceitação da mãe e da própria vida. Consumo excessivo e acúmulo. Comprar sem necessidade. Acumular bens materiais na esperança de que a próxima aquisição traga satisfação duradoura. É a ilusão de que o ter pode compensar o sentir-se incompleto. Busca incessante por validação externa. A necessidade constante de aprovação, de ser reconhecido, de estar sempre certo ou de agradar a todos. Essa busca por validação é uma forma de tentar se sentir digno de amor e de existência, algo que se torna mais natural e inerente quando a fonte da vida é aceita. Bert Hellinger era muito claro sobre isso. Quando não tomamos a mãe, estamos sempre buscando algo, uma falta, um preenchimento que nunca chega, porque o que falta está dentro de nós, na nossa origem. O que ele nos mostra é que essa busca externa é uma fuga da dor de não se sentir pleno, conectado à própria base. É uma tentativa de preencher com o fora aquilo que só a aceitação do dentro, da sua origem materna, pode suprir. Pense por um momento. Quais são as suas compulsões ou buscas incessantes? Existe algo que você busca fora de si com uma avidez que parece nunca ser satisfeita? Você já parou para pensar se o que você busca externamente não é, na verdade, a aceitação do que veio de dentro, da sua mãe? Permita-se sentir essa pergunta e observe as respostas que emergem. Depois de explorar como a falta da mãe pode gerar um vazio que buscamos preencher externamente, vamos agora para um aspecto fascinante: como a relação com a sua mãe se reflete diretamente na sua intuição e na sua criatividade. Muitas vezes, esses dons preciosos parecem bloqueados, e a raiz pode estar na forma como você tomou ou não a sua mãe, a sua primeira grande conexão. Pense na mãe interior como uma bússola interna, uma fonte de sabedoria e nutrição que reside dentro de você, independentemente da sua mãe biológica. Essa bússola está diretamente ligada à sua capacidade de sentir, de intuir, de criar. Se há uma rejeição ou um distanciamento em relação à sua mãe externa, é como se essa bússola interna perdesse sua calibração, dificultando a navegação na vida. Vou dar-lhe alguns exemplos para ilustrar. A criatividade bloqueada. Você se sente travado na hora de criar? Seja na arte, na escrita, na solução de problemas no trabalho ou até mesmo na maneira como você organiza sua vida. Um artista, por exemplo, que se sente incapaz de dar vazão à sua inspiração, pode estar inconscientemente rejeitando a mãe criadora que o trouxe à vida. A criação é um ato de dar à luz, e a primeira experiência de dar à luz que temos é sermos dados à luz. Quando negamos essa primeira fonte, a nossa própria capacidade de criar pode ser afetada. A intuição silenciada. Você tem dificuldade em confiar nos seus instintos? Em tomar decisões baseadas no que sente ser o certo, em vez de apenas no que pensa? Pessoas que lutam para confiar em suas intuições muitas vezes estão desconectadas dessa sabedoria primordial que a mãe representa. Não apenas a sabedoria pessoal dela, mas a sabedoria ancestral que flui através dela. A intuição é essa voz interior que nos guia, e ela se nutre da nossa conexão com as raízes.
A sua mãe interior é o seu acesso a essa fonte de sabedoria feminina, não importa se você é homem ou mulher. É a capacidade de nutrir a si mesmo, de ser intuitivo, de ser receptivo, de permitir que a vida se manifeste através de você de formas novas e criativas. Quando você toma a sua mãe, você também permite que essa força vital e criativa flua em você. Agora, pare por um instante e reflita. Você confia na sua intuição? Sente que sua criatividade está bloqueada em alguma área da sua vida? Como a imagem que você tem da sua mãe, e a forma como você a tomou, ou não, pode estar se refletindo nesses aspectos tão importantes da sua existência. Você já notou que, por mais que se esforce, parece estar preso em padrões repetitivos na sua vida? Aquelas mesmas dificuldades financeiras, os mesmos tipos de relacionamentos insatisfatórios, ou até mesmo certas doenças que se manifestam de geração em geração. Muitas vezes, esses padrões são emaranhamentos sistêmicos, onde, por amor e lealdade inconsciente, assumimos o destino ou o sofrimento daqueles que vieram antes de nós, especialmente da nossa mãe. Quando não tomamos a nossa mãe plenamente, ou quando a julgamos, podemos, ironicamente, acabar nos identificando com suas dores e insucessos mais profundos. É como se, por um amor cego, disséssemos: querida mãe, eu sofro como você, eu repito a sua história, para que você não esteja sozinha. Pense nestes exemplos. A repetição de dificuldades financeiras. Imagine uma mulher que, assim como sua mãe, nunca consegue estabilizar sua vida financeira, sempre vivendo no limite, mesmo com um bom salário. Ela pode estar inconscientemente carregando o peso das dificuldades da mãe, recusando a si mesma o fluxo da abundância para não se sentir diferente ou maior que sua genitora. Padrões de relacionamento. Um homem que se vê atraindo parceiras com as mesmas características problemáticas que sua mãe teve em seus próprios relacionamentos, mesmo que conscientemente deseje algo diferente. Ele pode estar emaranhado com a história amorosa de sua mãe, repetindo o padrão na esperança de curá-lo ou, simplesmente, por lealdade. Saúde e doença. Em alguns casos, até padrões de saúde podem ser observados. Se a mãe sofreu de uma doença crônica específica, o filho, por uma lealdade invisível, pode desenvolver sintomas semelhantes, mesmo sem uma predisposição genética clara. Esses emaranhamentos são a prova de que estamos todos interligados. Ellinger nos ensinou que cada membro tem seu lugar no sistema familiar, e que os destinos dos antepassados nos influenciam profundamente. Quando você não aceita sua mãe com tudo que ela traz, inclusive suas dores e desafios, você corre o risco de, por um amor inconsciente, assumir parte do que é dela e reviver aspectos de seu destino. Pergunto a você: existem padrões recorrentes na sua vida que se assemelham aos da sua mãe? Quais são as heranças invisíveis, sejam elas financeiras, emocionais ou de saúde, que você pode estar carregando por amor e lealdade? Permita-se sentir essa conexão e observe. Como seria leve se você pudesse soltar parte desse peso que não é seu? Chegamos a um ponto crucial de liberação, a possibilidade de encontrar a leveza ao devolver a carga que não é sua. Depois de compreendermos como podemos, por amor e lealdade, carregar os pesos de nossa mãe, surge a pergunta: como podemos nos libertar disso? O caminho é o reconhecimento e a devolução simbólica. Muitos de nós, por um profundo amor e lealdade, absorvemos medos, culpas, expectativas e até mesmo frustrações que pertencem à nossa mãe. É um movimento inconsciente de tentar ajudar ou salvar a quem nos deu a vida. No entanto, essa carga nos impede de viver nossa própria vida plenamente. Devolver não é rejeitar ou desrespeitar. É, na verdade, um ato de grande amor e honra, que coloca cada um em seu devido lugar. É como se você dissesse: eu te honro, mãe, e por honra a você e ao que me deu, eu tomo a minha própria vida e deixo com você o que é seu. Uma das ferramentas mais poderosas para esse movimento são as frases de cura sistêmicas. Elas não são mágicas, mas operam em um nível profundo do nosso inconsciente, reorganizando a nossa postura interna e o nosso lugar no sistema familiar. Uma frase simples e transformadora que você pode usar é: querida mãe, eu tomo de você a vida, exatamente como ela veio. E a você, com todo respeito e amor, eu devolvo seu destino, suas dores e seus desafios. Eu honro o que é seu e sigo com o que é meu. Ao proferir essa frase, mesmo que apenas internamente, você está sinalizando ao seu sistema que você aceita o dom da vida, mas que não carregará o que não lhe pertence. Isso gera uma sensação imediata de alívio e leveza. Imagine a sensação de soltar um peso que você nem sabia que carregava. É isso que acontece quando você devolve o que não é seu, com amor e profundo respeito. Pergunto a você: qual é o maior peso que você sente que veio da sua relação com sua mãe? Seja uma expectativa, um medo, uma culpa ou uma dor que você sente que não é totalmente sua. Você está pronto para devolvê-lo com amor, permitindo que a leveza tome conta? Frequentemente, quando olhamos para a história de nossas mães, focamos nas dificuldades, nas dores, nas carências.
É fácil ver o chumbo, o pesado, o que parece um fardo. Mas e se eu lhe dissesse que, mesmo nas histórias mais desafiadoras, há uma riqueza oculta a ser descoberta? Um ouro de força, resiliência e sabedoria que está esperando para ser tomado por você? Muitos de nós, para nos protegermos da dor, tendemos a negar ou diminuir as experiências difíceis de nossa mãe. Fazemos isso na esperança de nos desvincularmos delas. No entanto, essa negação da história completa da mãe nos impede de acessar esses recursos internos. O ouro e o chumbo estão entrelaçados. Ao rejeitar o chumbo, podemos, sem saber, estar rejeitando também o ouro. Deixe-me compartilhar uma história inspiradora, fictícia, mas que reflete muitas realidades. Maria sempre via a vida de sua mãe como uma sucessão de sacrifícios e limitações financeiras. Por anos, Maria lutou para se desvincular desse padrão, mas sentia que o dinheiro escorria de suas mãos. Em um trabalho sistêmico, ela percebeu que, por trás da pobreza da mãe, havia uma força inacreditável de sobrevivência, uma capacidade de transformar o pouco em muito, de jamais desistir. Ao invés de rejeitar a história, Maria começou a honrar essa força resiliente da mãe. De repente, ela começou a ver as oportunidades e a reter o dinheiro de uma forma que nunca havia conseguido antes. Ela descobriu o ouro na história que antes só via como chumbo. Bert Hellinger nos ensinava, mesmo na maior dor, há uma força imensa que vem dos nossos antepassados. Quem acolhe tudo, acolhe também essa força. A verdadeira força da sua mãe não está apenas nos seus sucessos, mas na forma como ela enfrentou suas próprias adversidades. Ao aceitar tudo, você se conecta a uma fonte inesgotável de resiliência e sabedoria que também é sua. Na história da sua mãe, para além das dificuldades, quais forças, quais qualidades invisíveis, qual sabedoria você consegue enxergar? Você está disposto a desenterrar esse ouro, transformando a percepção da história dela em uma fonte de poder para sua própria vida? Permita-se ver o ouro onde antes só via o chumbo. Aprofundando nossa jornada, vamos tocar em um ponto ainda mais sensível, como a rejeição à mãe pode se tornar, em um nível inconsciente, uma rejeição à própria vida. E, surpreendentemente, isso se manifesta na nossa relação com o corpo, a sexualidade e até mesmo com o nosso próprio polo masculino ou feminino. A mãe é a porta de entrada para a vida. Ela é o primeiro contato com o mundo, com o corpo, com a nutrição. Quando há uma dificuldade em tomar a mãe, essa dificuldade pode se estender para a aceitação do próprio corpo, da sua vitalidade, da sua capacidade de sentir prazer e de se relacionar com a sexualidade de forma saudável. É como se a mensagem inconsciente fosse: se eu não aceito a fonte da minha vida, como posso aceitar a manifestação dessa vida em mim? Vejamos como isso se apresenta. Relação com o corpo e saúde. Pessoas que têm constantes problemas de saúde, que lutam contra a própria imagem corporal, que têm distúrbios alimentares ou que não conseguem cuidar de si mesmas, podem estar espelhando uma rejeição à força vital que veio da mãe. O corpo é o templo da vida, e o primeiro elo com essa vida é a mãe. A relação com a sexualidade. Dificuldades em se entregar, em sentir prazer, bloqueios ou conflitos na esfera sexual podem ter raízes profundas na relação com a mãe. A energia sexual é uma força vital primordial, ligada à criação e à vida. Uma rejeição à mãe pode ser uma rejeição a essa própria energia em si. Conexão com o masculino e o feminino. Tanto em homens quanto em mulheres, a forma como se relacionam com a mãe impacta sua relação com o polo feminino e, consequentemente, com o masculino. Para uma mulher, rejeitar a mãe é rejeitar a própria essência feminina, podendo levar a uma luta para encontrar seu lugar, sua força e sua suavidade. Para um homem, rejeitar a mãe pode dificultar a conexão com seu próprio lado mais sensível e receptivo, bem como sua capacidade de se relacionar plenamente com as mulheres. Essa rejeição à mãe é uma negação da própria origem, e essa negação se manifesta como uma recusa à plenitude da experiência humana. Hellinger nos convidava a olhar para nossa mãe e dizer: eu tomo a vida de você, e com ela, tomo meu corpo, a minha saúde, a minha sexualidade, a minha força feminina ou masculina, exatamente como me foram dados. Pense por um momento. Como você se relaciona com seu corpo? Como estão seus relacionamentos íntimos? Existe alguma desconexão com sua própria essência feminina ou masculina que possa estar ligada à sua mãe? Sinta a verdade dessas perguntas em seu corpo e em suas emoções. Continuando nossa jornada, chegamos a um ponto essencial. A sua mãe não é apenas uma pessoa, ela é o seu primeiro elo com toda a linhagem ancestral. Ela é o fio da vida que conecta você às suas raízes mais profundas. Quando há uma recusa em tomar a mãe, é como se esse fio vital fosse cortado, deixando-nos com uma sensação de desraizamento e falta de pertencimento. Imagine uma árvore frondosa. A sua mãe é a raiz principal que conecta essa árvore, você, a toda a vasta rede de raízes subterrâneas, os seus ancestrais.
Se essa raiz principal é danificada ou negada, a árvore perde sua sustentação, sua nutrição e sua capacidade de crescer forte e segura. Assim como a árvore precisa de suas raízes para prosperar, nós precisamos de nossa conexão com a mãe para nos sentirmos enraizados e pertencentes. Nas constelações familiares, o princípio do pertencimento é fundamental. Todos que fazem parte do sistema têm direito a pertencer. E a mãe é o nosso primeiro e mais essencial pertencimento. Quando a negamos, mesmo que inconscientemente, negamos nosso próprio lugar no sistema maior da vida. Isso pode se manifestar como sensação de não pertencer, sentir-se um estranho no ninho, isolado, ou com dificuldade de se encaixar em grupos, no trabalho, ou até mesmo na própria família. Falta de enraizamento, uma constante busca por um lugar no mundo, sem nunca se sentir completamente em casa, com uma sensação de instabilidade e falta de propósito. Desconexão com a força ancestral, a incapacidade de acessar a sabedoria, a força e a experiência que vieram de todas as gerações anteriores. Essa força está disponível para nós através da aceitação de nossos pais. Honrar e tomar a mãe é, portanto, honrar toda a sua linhagem, reconhecendo que você é um elo nessa vasta corrente de vida. Ao fazer isso, você se reconecta a uma fonte imensa de força e apoio que está sempre disponível. É como se a seiva da vida voltasse a fluir livremente das raízes até as suas folhas. Pergunte-se: você se sente enraizado na sua família, na sua vida? Você sente que tem um lugar seguro no mundo? Como a sua conexão com a sua mãe influencia essa sensação de pertencimento e de sentir-se apoiado pela vida? Para um momento de introspecção, convido você a fechar os olhos por um instante e visualizar um fio dourado que o conecta à sua mãe, e dela aos seus avós, e assim por diante. Sinta essa conexão, essa linhagem que lhe deu a vida. Você já percorreu uma jornada profunda de compreensão. Agora, vamos falar sobre como colocar isso em prática. Tomar a mãe não é um evento único, mas uma dança da aceitação, um processo contínuo de honra e integração. Além das frases de cura que já mencionei, existem outras práticas poderosas que podem aprofundar esse movimento interno. O objetivo dessas práticas é ir além do intelectual e tocar o coração, o corpo e o inconsciente, permitindo que a energia da aceitação se manifeste. Aqui estão